Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o tema que nos traz à tribuna nessa tarde é exatamente o desastre ambiental que foi o maior do Brasil, que é o desastre da mineração na cidade de Mariana. Passadas quase 2 semanas desse evento que matou quase 20 pessoas e, na verdade, causou uma destruição inusitada, porque a verdade é que a empresa mineradora Samarco, ela pertence à companhia Vale, que já foi do Rio Doce, né? Já foi do Rio Doce, agora é só Vale, associada a uma das maiores mineradoras do mundo, que é a BHP Billiton, que é a anglo-australiana. E o tamanho do desastre ambiental ainda não está calculado. Quando nós vimos aquela enxurrada de lama, o Brasil todo assistiu, não se pensou que essa enxurrada fosse arrastar para o mar, a mais de 700 quilômetros, rejeitos da produção de minérios, da exploração de minérios, que fosse arrasando com a situação social de dezenas e dezenas de municípios e que fosse matar um dos rios mais importantes do Brasil, que é o Rio Doce. Não se esperava. Sabe por quê? Porque o empreendedor, na verdade, não tomou todas as decisões que deveriam ter sido tomadas, de precaução. Na verdade, nós começamos agora a verificar que uma barragem se rompeu, a segunda foi sobreposta, ou seja, ela superou a barragem, e na verdade tem uma terceira que é a maior delas, que ainda está com riscos e rachaduras de rompimento. Mas, na reportagem do Fantástico de domingo, apesar da insistência da reportagem, o presidente da Samarco não disse quais são as causas que patrocinaram esse evento, que causou o maior desastre ambiental e, quiçá, social do nosso país. Mas nesse momento de reflexão, senhor presidente, eu acho que nós temos que pensar o seguinte: é nesse momento que nós assistimos a esse desastre que acaba com o abastecimento de água em várias cidades, que mata a flora e a fauna do Rio Doce, que matou o Rio Doce por décadas, porque é isso que está se falando, os biólogos, que vai continuar contaminar o mar na chegada ao Espírito Santo e que vai provavelmente interferir sobre a vida marinha no complexo de Abrolhos, uma das maiores riquezas marinhas do planeta, entende? De vida marinha do planeta, pode ser atingido também. Ou seja, é nesse momento que esta Câmara dos Deputados está discutindo o Código de Mineração. Eu fui membro da comissão especial que discute o Código de Mineração na legislatura passada, ele não avançou, né? E agora ele está praticamente pronto para ser votado. Que interessante! E o que diz o Código de Mineração que está pronto para ser votado por uma maioria de deputados que foram financiados pela Companhia Vale? Dos 53, 33 foram financiados pela Vale, inclusive o relator do processo. Como apareceu, né? E uma comissão de fiscalização foi proposta nessa casa para investigar o que está acontecendo lá. A maioria são deputados mineiros, vários são financiados pela Vale. A maioria esmagadora são deputados mineiros, que eu esteja sabendo, só o deputado Sarney Filho não é do estado de Minas Gerais. E é esta composição que está analisando
como flexibilizar e facilitar a exploração mineral no estado de Minas Gerais e no Brasil. E olha, aí que nós vamos perceber qual é o papel da mineração. Porque o problema da mineração é que ela é uma atividade altamente predatória. Nós estamos falando de mineração, nós estamos falando de contaminação de água, de ar, de florestas, de biodiversidade. Nós estamos falando de um imenso impacto ambiental e social. Mas parece que os cuidados não foram muitos. E, na verdade, senhor presidente, senhores deputados, o que está atrás disso, da exportação de minérios e da venda da Companhia Vale do Rio Doce, que era estatal e operava todo o subsolo brasileiro, que ela foi vendida a preço de bananas na Bacia das Almas por apenas 3,3 bilhões de reais. Essa é a verdade da Vale. Essa é a verdade. Um processo que se baseia numa lógica de dependência, de reprimarização do país, de exportação de produtos primários a todo custo, sem limites para a questão ambiental, sem limites para a questão social, sem ter uma taxa de exploração da quantidade de minério, assim como nós devemos ter para o petróleo e para o gás também, sem nenhum controle. Na verdade, nós estamos criando nesse novo código uma agência nacional de mineração, mas a verdade é que a proposta, ao invés de aumentar a contribuição e a taxação sobre a atividade mineral do nosso país, como se faz na própria Austrália, no Canadá e etc., que é 3 vezes maior, ou 4 vezes maior que no Brasil, eles reduziram a CEFEM, que era a contribuição, entende? Devida ao Estado. Então agora, evidentemente, com o desastre total, com a socialização do prejuízo, né, que foi mostrada em toda a mídia nacional e internacional, é que se está tomando as medidas de precaução, quando, na verdade, o Código de Mineração, que estava sendo planejado para ser votado, era um código para flexibilizar, para aumentar a produção. E a verdade é a seguinte, a pergunta é, por que quebrou a barragem? Na cidade de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, por que quebrou? Será que não foi o excesso de produção? Essa era a pergunta que não queria calar, entende? A falta de fiscalização, de controle e da lógica de rejeitos. Outra questão, senhor presidente, nós não conseguimos saber ainda que outros produtos, além do barro, dos rejeitos, né, foram colocados para reagir com o minério de ferro. Tem vários cientistas colocando que tem cádmio, que tem cromo, que tem vários outros produtos cancerígenos, inclusive, que reagem com o minério no tratamento e no depósito de rejeitos, e rigorosamente nós temos a seguinte situação: quase 3 mil municípios brasileiros têm algum tipo de atividade de mineração no nosso país. Só o estado de Minas Gerais tem 700 barragens. E, no entanto, não há uma política para isso. O DNPM está sucateado com 20 funcionários, foi o depoimento feito aqui na quinta-feira passada, senhor presidente. E agora é o momento, sem dúvida, de nós pararmos para pensar, segurar, recuar e reduzir a velocidade de decisões sobre o Código de Mineração nessa casa. Socializar para a sociedade, ter participação social e popular, entendeu? A composição do conselho que se quer criar também, quadripartite, em que participem a sociedade civil em pelo menos 50%, os mineradores em 25% e o governo em 25%. E é isso que nós estamos querendo, ao invés de acelerar, como me parece querer o relator em entrevista na Folha de São Paulo. Por isso, senhor presidente,
Nós estamos aqui para dizer o seguinte: ao contrário de que alguns dessa casa que querem sentir o impacto que teve e dizer, não, nós vamos tomar mais precauções na área social, né, na área ambiental particularmente, mas nós devemos votar logo o Código de Mineração, apesar de precisar de um Código de Mineração no Brasil, não é este que está sendo negociado nessa casa, que é a flexibilização total dos mecanismos de controle, inclusive de autorização, de lavra, né, de concessão de serviço público. Tudo isso precisa ser investigado profundamente. A nossa ideia é o contrário. Nós queremos que a Câmara dos Deputados reflita, a sociedade civil participe e esse desastre ambiental seja não só um exemplo de lições para o Brasil. Para concluir, presidente, obrigado. Seja um exemplo de superação não só para o Brasil como o mundo. Nós estamos ouvindo tantas sugestões. Tem aí o Sebastião Salgado, que é o maior fotógrafo do Brasil e talvez do planeta, né? Que tenha um projeto no Vale do Rio Doce, de onde ele é originário, propondo uma série de medidas, mas eu acho que a questão principal é que falta Estado. Aqui nós temos um Estado mínimo, 20 funcionários do INPM para fiscalizar milhares de barragens. É o que os mineradores querem, com um impacto brutal sobre as relações sociais, trabalhistas, ambientais, cruciais. Então os municípios não podem dizer mais, olha, nós dependemos da mineração, vale tudo. Não, não vale tudo. Vale mais a vida da sociedade brasileira, vale mais as condições de garantir, presidente, que nós tenhamos num país como o nosso, com a biodiversidade que nós temos, com a reserva de água que nós temos, com as condições materiais, com a reserva mineral que o Brasil tem, ele tem o direito, o povo brasileiro tem o direito de fazer escolhas para que a gente não veja isso que nós estamos assistindo no Vale do Rio Doce e na cidade de Mariana, que foi realmente algo de fazer chorar as comunidades, os pescadores, os cidadãos e as filas para pegar água potável. 2 litros de água por família, nunca vi. Um escândalo, um escárnio, que a Vale pague tudo o que tem que pagar, que ela seja a responsabilizada por todo esse desastre ambiental e que o povo se levante contra as arbitrariedades e as concessões ao poder econômico que são feitas nesse país.